Como que é essa relação com usar isso dentro da sala de aula, até com pessoas que não conhecem a obra e passam a conhecer, do sentido de como que isso desperta um interesse diferente? Seja no aluno que não conhece ou no que conhece Uhum. e gosta mais ou menos de história, mas por você gostar e trazer um elemento, ele fica dentro da narrativa, ele vai e acompanha a aula com mais afinco, muda um pouco essa Não, muda relação? muito. É outra coisa. É outra coisa. Na semana passada, ou retrasada, não sei, eu dei uma aula de Revolução Francesa com a galera da minha escola lá de Barra Mansa, do SEI. Se estiver assistindo aí, um abraço. Foi Revolução Francesa com One Piece. Revolução Francesa não é um tema fácil, né? Sim. Vamos combinar, é um dos grandes temas de discussão na história, tem vários debates, tem análises novas que chegam dependendo do momento, enfim. E eu dou aula para o ensino básico, né? Ensino fundamental ali. Eu pego crianças de 11 a 15 anos, né? E eu falei, pô, hoje nessa escola eu vou dar aula de Revolução Francesa com One Piece. E antes, né, já fazendo introdução à matéria, passando umas atividades, aquela coisa do adolescente. O adolescente fala, o adolescente ele desperta. Quando eu liguei a TV, tinha um slide do Sabo, o dragão celestial, a bandeira do exército revolucionário, a sala... Não, dá para você ouvir o ventilador girando assim, ó, o que Atenção é raro, total, né? assim. E, pô, foi uma aula maravilhosa. Aí eles, professor, então é isso. Então tá, os dragões celestiais, a nobreza, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Muda muito. E aí, né, é óbvio, não é todo mundo que acompanha One Piece, e One Piece tem essa coisa, né? Tem gente que está no East Blue ainda, tem gente que está no semanal, tem gente que está em Marineford, tem gente que está começando o ano, tem de tudo, né? Então, você fala, os meus alunos assistem One Piece, pode significar qualquer coisa, né? Qualquer pode significar parte. qualquer coisa. Mas mesmo aqueles que não assistem ou estão numa parte diferente da trama que eu estou levando para trabalhar o conteúdo, eles já olham de outra forma, porque não é o professor que está passando um texto no quadro, ou uma pergunta para eles responderem, ou uma atividade impressa, é o professor que está levando um personagem que, por mais que ele não assista, ele reconhece aquele personagem ali como um personagem de um anime, de um mangá. Então, Sim. já desarma o aluno, né? Já desarma o adolescente. E é um desafio que a gente tem atualmente nas salas de aula, né? Dinamizar. É óbvio, eu não acho que o professor ele tem que ser o cara mais dinâmico da vida, que ele tem que se desdobrar para fazer o negócio, para ser uma aula show. Não é isso. Mas, na medida do possível, né, com todos os esforços que a gente tem, que a gente enfrenta na educação, levar outras formas de entretenimento e de conhecimento para a sala de aula é um plus, é um bônus. Né? A própria LDB, a lei que organiza, né, os currículos no Brasil, os parâmetros curriculares nacionais, desde 96, 97 já coloca a necessidade de levar entretenimento e outras mídias para a sala de aula, né? Se eu não me engano, a primeira vez que tem um mangá recomendação oficial mesmo na matriz curricular no Brasil foi um mangá que eu nem conhecia, Na Prisão. Vocês já ouviram falar? Já. Na prisão já. Na prisão, né? Apareceu um cara foi preso por porte de armas, ele era um colecionador de armas, ele foi preso, pegou 3 anos de prisão e aí depois ele escreveu um mangá contando a história dele. Esse é o primeiro mangá que vai ser indicado oficialmente para ser trabalhado em sala de aula no Brasil. E daí para frente surgiu um outro olhar para os mangás. Porque HQ, a gente sempre tem em português, por exemplo, né? Tem lá as tirinhas da Mafalda, do Kevin, enfim, uma infinidade de HQ sendo trabalhada muito em português e às vezes em algumas outras disciplinas. Mas pegar uma obra, olha, essa obra aqui eu vou discutir, vou pegar lá a Skypiea, né? O processo de colonização do continente americano a partir da expansão marítima. Então, a gente vai trazer Skypiea para falar, olha, aqui a gente tem os europeus chegando, invadindo esse território, segregando populações nativas, se colocando como os donos dessa terra, e a gente tem conflitos, a gente tem luta pela terra, e por aí vai com esses personagens.